para que o presidente da Renol faça aqui uma entrega simbólica ao vencedor do Prêmio Maria Cristina Portugal 2022, o senhor Márcio Roseli. Então. Felicitamos ao senhor Márcio Roseli pelo prêmio e damos continuidade ali à nossa conferência. Para mim é receber o Prêmio Maria Cristina Portugal. Queria agradecer a Reloc, né, pela oportunidade de divulgar o trabalho e também a Arme. Tá? Então, muito obrigado. Acho que esses prêmios da Reloc são uma oportunidade aí, né, de se desenvolver os trabalhos assim, mais focados assim, aos reguladores. Então, parabenizar aí a iniciativa, tá? E agradecer também. Bom, meu nome é Márcio André Roseli, né? Eu fui um dos autores, o outro é o professor Eduardo Crestana Guardi. Ele não está aqui, é professor da Universidade Federal de Itajubá. Lá foi onde eu fiz o meu pós-doutorado nessa área, né, de avaliação da transição energética. Tá bom, aqui é o prêmio em homenagem, né, a Prêmio Maria Cristina Portugal. Então é uma honra para mim receber esse prêmio, né. O tema foi transição energética. O trabalho, assim, ele envolve vários conceitos, né, então por isso às vezes é um pouco difícil sintetizar tudo, né. Mas eu trouxe aqui algumas, muita gente coloca como 3Ds, né, da transição energética, mas alguns já expandiram para 5Ds e tem vários outros Ds. Mas eu selecionei alguns aqui que eu acho que tem a ver mais com o trabalho, né, o objetivo do trabalho, qual foi a intenção do trabalho, tá. Bom, o primeiro deles é a descarbonização, né, que acho que é o principal, né, que é fica mais em evidência. Então, o objetivo é a redução dos gases de efeito estufa proveniente do uso de combustíveis fósseis. Então, esse é o principal objetivo, né. Aqui eu trouxe só alguns dados do Brasil. Então, o Brasil, hoje, aí, de 2021, a nossa matriz energética está na ordem de 45%, né, de renováveis, incluindo tudo, né, não só a elétrica. E de 22 chegou a 48%, tá, né. Só a elétrica, tá, a gente tem mais de 80%, né, de renováveis na parte elétrica, principalmente por hidrelétricas, né. E aí, comparando com o mundo, a gente está, né, o Brasil... Bom, o segundo que eu trago aqui é a descentralização. Então, qual que é a ideia da descentralização? É esse novo paradigma, né, da geração perto do consumo. Isso muda muita coisa, dá um enfoque maior assim, na distribuição, né, recursos energéticos distribuídos, então a geração solar fotovoltaica. No Brasil, isso é um tema que está muito evidente. Em algum futuro aí também, começar essa discussão de micro-redes, né, que seriam regiões, acho que aqui aqui Cabo Verde, acho que tá bem próximo disso, né, como vocês estão em ilhas, então esse conceito aí é muito forte aqui, bem evidente. Bom, o terceiro seria digitalização. Comunicar é barato, comunicar vem aí propiciar essa maior eficiência. Então aqui assim, algumas, né, oportunidades, redes inteligentes no setor elétrico, centro de gerenciamento da microrede, então isso aí no futuro pode ser uma boa oportunidade, mas assim, a gente passa a ter esse microcontrole, né, e com isso uma maior eficiência. Tá? E aqui é tarifa em tempo real, foi a ferramenta, né, que eu utilizei para fazer a avaliação. O terceiro é o desenho de mercado, é uma tarefa muito difícil para os reguladores, até assim, tem muitos trabalhos acadêmicos que até colocam, a regulação está tendo muita dificuldade em refazer esse novo desenho, isso é fundamental para o desenvolvimento da transição energética, então até alguns colocam que alguns reguladores até tentam se desviar do problema, dada a dificuldade de refazer esse desenho, mas é uma tarefa que os reguladores vão ter que enfrentar. Tá? Então, reorganização da compra, venda e transporte de energia, comércio de energia peer-to-peer, então, como reduzir esses custos de transação, melhoria dos modelos de sinalização de preço, essa aqui é a área que eu trabalho mais, né, esses modelos, para dar sinalização principalmente para a rede, que ao meu ver, assim, está um pouco atrasado, né, a modelagem. E como já falei, os consumidores, né, que são mais responsivos, então esses desenhos têm que considerar isso. Tá? Então, assim, a gente tem essa necessidade. E o outro D que eu coloco é a democratização, né, que é a justiça energética no geral. É um tema que também está muito em evidência, principalmente depois do pós-pandemia, né? Então, assim, acho que muitos países tiveram dificuldades e acho que até antes da pandemia, pelo menos ao meu ver, né, a energia era muito tratada como uma commodity, mercado, mas depois da pandemia, que muitas pessoas não conseguiram mais pagar e se viu que é um bem realmente essencial, então mudou alguma coisa, né? Então, o tema justiça energética ficou mais evidente, alguns governos tiveram que manter o abastecimento mesmo, as famílias não conseguindo pagar, né? Então é um tema também relevante que a gente não pode deixar de tratar. Aqui eu trouxe só um gráfico, aqui é do Brasil, né? Um levantamento que nós fizemos de comprometimento da renda com relação à energia elétrica, né, de cada região. E aí a gente tem uma variação muito grande, né, também é um tema que eu acho que tem que ser inserido, né, como a questão da equidade também, né, nas várias regiões, né, então, como tratar isso. Como tratar de precificar a transição energética, né. Tem várias outras estratégias, a que a gente adotou foi baseada na rede, tá. Então, qual foi a estratégia? Bom, aqui eu até trouxe aqui uma citação, né, do Deming, aqui, que ele é o papa aí da melhoria de processo. Então, não se gerencia o que não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, assim, a primeira coisa é entender, é um problema muito complexo. Então, para entender, a gente precisa resgatar alguns conceitos lá no início da indústria da energia. E por incrível que pareça, tem muitas coisas que são similares, que acabam se caindo no esquecimento aí. Algumas definições, essa definição a precificação não é uma ciência exata. Ela é exata em parte, mas em grande parte a gente lida com consumidores. Então, quando você lida com consumidores, não dá para ser só exato. Então, a gente precisa trabalhar com alguns princípios também. Então, é difícil dizer o que é certo e o que é errado. A gente parte de princípios e define, olha, esses são os princípios que nós adotamos. Tá? Mas, por sorte, esses princípios já estão bem consolidados há mais de 100 anos. Essa é a vantagem. E o principal, a gente precisa medir, né?
Porque, até tem um exemplo, lá no Brasil a gente está vivendo, tá em foco o problema da precificação da energia solar fotovoltaica distribuída. Hoje a questão é a seguinte, é subsidiado ou não, o uso da rede ele é subsidiado, e assim, alguns estudos indicam que existe um benefício líquido de 50 bilhões de euros, outros que têm um prejuízo, um subsídio de 50 bilhões de euros. Então, assim, eu já dar uma ideia, vamos tirar uma média, aí daria zero, né? Porque hoje a gente... Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é se definir os parâmetros de medição, tá? Dados, hoje a gente evoluiu muito na parte de TI, de levantamento de dados, então lá hoje no Brasil a rede é toda já referenciada, ainda temos que evoluir um pouco na medição, né? Não temos medição inteligente em maior parte dos consumidores, mas isso dá para se contornar, porque a gente tem medições amostrais e conseguimos fazer utilizar curvas padrão, né? E aí sim, né, dado essa medição, esse cálculo, ele vai servir como parâmetro para quê? Para você fazer um planejamento integral de recursos, para você definir uma política pública, tá? Então essa é a ideia, tá? Um desenho de mercado, então você tem uma base quantitativa, tá? Esse é o objetivo. E por que tarifas? Bom, primeiro que quando definimos tarifas, um dado anterior é definir o custo, né? Então você define o custo para depois você definir tarifas. Então, basicamente, para a gente levantar os custos, é só parar um passo antes, tá? Então levantamos o custo. Então esse programa que nós temos de cálculo de tarifas é um programa locacional dinâmico, então a gente tentou ir no máximo da precisão, né, de cálculo. Então foi definido tarifa por hora e por unidade consumidora. Então, qual que é a ideia? Vamos tentar ser o mais preciso possível para depois simplificar, não fazer o contrário. Não partir de um modelo simples e tentar torná-lo mais complexo. Então a ideia foi essa. Tá? Então, e a gente tem mais de 100 anos também de experiência em cálculo de tarifas, né? No final das contas, quando a gente calcula tarifa, o objetivo é tentar levantar todos os custos. Tá? Transformar todos os custos em custos econômicos, custos completos em custos econômicos. Claro que sempre vai faltar alguns custos, geralmente a gente cobra na forma de computação. Mas a grande parte, a ideia é que vocês com Então, assim, já tem uma experiência longa, né? Pessoal, a gente brinca lá com os tarifeiros, tem essa experiência já longa de levantamento de custos, alocação de custos. E é isso que a gente utilizou aqui, tá? Para avaliar esse cenário de transição energética. Vou passar rapidamente, que são alguns princípios tarifários. Isso daqui tem referência de 1930. Então, esse livro do Doral, por exemplo, foi a primeira referência que eu resgatei. Já tem vários desses princípios, tá? Principalmente esse de causalidade de custo, né? Até ele diz o seguinte, ó, o que seria essa causalidade de custo? Olha, você vai na proporção do que custa, tá? Uma lógica, foi mais de direito do que de economia, né? A gente vê a teoria marginalista, mas isso aí foi uma decisão lá do Supremo dos Estados Unidos que diz o seguinte, olha, você tem que cobrar, não pode cobrar menos do que o custo do carvão, na época da geração carvão, né? Então aí surgiu esse princípio da causalidade de custos, tá? Então por isso que a gente tem essa equivalência entre tarifa e custos, e nós vamos utilizar aqui os custos, tá? Então tem vários outros, vamos passar rapidamente, mas assim, são alguns princípios que se não forem definidos antes de se efetuar o levantamento dos custos, pode dar qualquer resultado, tá? Então a gente adotou esses princípios de tarifas, de construção consolidados, para levantar esses custos. Então, por exemplo, custo marginal de longo prazo. Tem muitos trabalhos que utilizam de curto prazo. Isso faz total diferença. Por exemplo, na microgeração, se você for avaliar no curto prazo, você só vai ver benefícios. Mas você tem que avaliar no longo prazo. Então, assim, acaba que é uma discussão muito pesada, porque cada item desse é uma tese, né? Mas, assim, então, a discussão começa a ser muito pesada, mas existe, tá, uma base de princípios que já consolidada. Então, qual foi a ideia? O que nós fizemos? Primeiro nós pegamos os dados, né? Foi tudo baseado em dados. Então, dados contábeis, né, do custo da rede, econômicos, regulatórios, do processo de regulatório, já referenciado, curva de carga. Tá? Utilizamos o programa, né, que foi desenvolvido, aí tem toda uma explicação mais detalhada lá no trabalho. Tá? O que foi feito? Esse programa a gente consegue selecionar algumas redes de distribuição. Aí tem uma rede que é muito particular, que é lá da Universidade Federal de Itajubá, que é um alimentador, que ele tem uma usina, vai ter, né, tá em comissionamento, uma usina de geração de hidrogênio, de produção de hidrogênio, tem a geração solar, e existe uma previsão, né, de que no futuro próximo tem uma penetração razoável de recarga de veículos elétricos e a geração, né, residencial, né, de solar. Qual foi a ideia? Olha, vamos pegar esses planejamentos e rodar o programa várias vezes e ver quais são esses custos de acordo com cada cenário. Com isso a gente pode avaliar esse impacto em termos econômicos. Tá? Então aí se altera, né, principalmente as curvas de carga, a gente altera, né, eventuais padrões de rede, e aí rodamos de novo e levantamos os custos. Tá? Então esse foi um sistema, a gente escolheu por essa particularidade, né, que é uma tecnologia recente, né, de produção de hidrogênio. Então, como lá tem tem essa usina de produção de cerca de 300 reeletrificada, né, o hidrogênio, né, se fosse possível. A produção equivale a uma reeletrificação de 300 kW. E ela tem uma outra questão, é que ela tem uma posição muito privilegiada. Que ela está num ponto do alimentador que ela tende a reduzir muito, a injeção tende a reduzir perdas e melhorar a eficiência da rede. Tá? Então, no estudo de caso, tem alguns dados que nós não temos, né? Eu até sugeri lá para o pessoal que pesquisa isso, para levantar isso, se possível, né? Curvas de carga de recarga de veículos elétricos, eu peguei essa daqui de um artigo, mas assim, nós não temos lá para o Brasil, tá? Então eu acabei adotando essa do artigo. Qual foi o primeiro cenário? Nós rodamos o primeiro cenário, nada acontece. Né? A produção de hidrogênio ainda não entrou, todos os veículos são combustão. Segundo cenário, olha, entrou a geração solar fotovoltaica, né, na universidade, ainda não entrou a produção de hidrogênio, e a gente tem uma microgeração solar distribuída, né, nas residências, de moderada. Isso aí foi uma previsão lá da empresa de pesquisa energética, né, são dados oficiais. Essa mesma pesquisa, ela também tem um cenário que é um cenário mais, uma penetração maior, né? Então está na ordem acho que de 6%, essa é maior. E aí nós fizemos também uma previsão de que teríamos uma entrada de 5% de recarga de veículos elétricos, tá, incluindo na universidade. Então foi levantado população, número de veículos. Então, no cenário 3, qual foi a proposta? Falou, olha, vamos melhorar um pouco esse desenho do mercado. Vamos fazer o quê? Vamos aplicar algumas tarifas dinâmicas, principalmente para recarga de veículos elétricos. Então, olha,
se nada for feito, você tem um padrão de carregamento. Geralmente o consumidor vai chegar, né? Lá no Brasil nós utilizamos um chuveiro elétrico, então provavelmente o padrão vai ser, o consumidor vai chegar aí na sua casa, vai tomar um banho no chuveiro elétrico e carregar o carro. A ideia é que a gente dê essa sinalização para condicionar e melhorar o período de carregamento, principalmente durante a madrugada, né? No terceiro cenário a gente utilizou a peak shaving, né? Então aquela produção de hidrogênio ela vai ser utilizada para peak shaving. O que seria o peak shaving? Olha, vamos fazer a reinjeção, né, de energia elétrica, então vamos converter esse hidrogênio, eletrificar ele para injetar em períodos de ponta. Tá? E assim, aí vocês vão ver que a rede é muito cara. Pelo menos no Brasil a rede é muito cara, o custo é muito alto da rede. E num quarto cenário, que ele não só mostrou que não vale a pena, né, até para uma política pública, era tentar condicionar o posicionamento ótimo da geração solar distribuída. Então, se fosse possível, é claro que é muito difícil implementar isso, mas se fosse possível, se a gente pudesse escolher os pontos, né, os melhores pontos para se instalar a geração solar distribuída, né, residencial, qual o ganho com isso? Então, vocês vão ver que não teve muito ganho. Então, uma conclusão seria de que não vale muito a pena investir nisso. Esses aqui são os resultados. Então, no primeiro cenário, é a situação que está hoje, né? No primeiro cenário, que a gente teve a penetração da microgeração, a gente vê que teve um leve aumento aí nos custos, né, de transporte, em geral, a soma dos custos dessa rede de distribuição. No cenário 2, com a entrada de veículos elétricos, isso piora um pouco, né? A gente chama lá de dump charge, né? Que é aquele carregamento que é iniciado mais ou menos às 6 horas da tarde. Então isso aí vai prejudicar também um pouco mais a rede, vai aumentar o custo. Então, essa segunda linha aí é o custo total, é a soma de todos os custos. No cenário 3, esse reloginho diz o seguinte, olha, não, a gente vai condicionar essa recarga, ele vai ter um custo mais alto no horário de ponta. Então a tendência, a gente supôs que ele ia migrar isso para a madrugada. Então a gente já tem um bom ganho, né, uma redução do custo fazendo isso. O terceiro seria utilizar a produção de hidrogênio para reeletrificar, né, reinjetar na rede. Tá? Então teria um ganho também muito maior. Aí vocês veem que daria para mensurar qual que é esse ganho e fazer outras contas, né? Por exemplo, fazer calcular que o break point, né, do quanto seria o valor do hidrogênio, por exemplo, que equilibraria isso. E o quinto cenário, que foi aquele de, olha, vamos realocar em pontos ótimos essa geração solar, né, nas residências, não teve muito ganho. Tá? Esse é um gráfico específico do hidrogênio. O que ele indica? Olha, isso não foi implementado nessa reinjeção, a produção existe, não existe a reinjeção. Apesar de também eles, na universidade está estudando algumas formas de fazer isso, ou com geradores mesmo, ou com células, né, para reeletrificação. Mas o que seria isso? Seria os benefícios de se reinjetar essa energia elétrica na rede. Um gráfico 3D porque é segundo um montante, né, quantos quilowatts a gente vai injetar e qual período. Quanto mais curto o período e maior a potência de injeção, você tem um custo unitário, unitariamente ele é mais viável. Tá? Claro que isso é difícil, mas só para ter uma ideia, ele está na ordem de $17, né? A gente conseguiu alcançar $17 por quilograma de hidrogênio, que seria o benefício, né, o ponto de equilíbrio do benefício aí de se fazer o peak shave. Tá? Então, é uma alternativa. Qual que é a ideia? A ideia é assim, se utilizar também esse hidrogênio como serviço ancilar da própria distribuição. Para calcular isso aqui, tivemos que levantar os custos, né, desses equipamentos, né, para fazer a reeletrificação. Mas esses custos dos equipamentos, a ideia é que o desenho de mercado seria o seguinte, ele poderia fazer parte dos ativos da distribuição. Tá? Então, em alguns períodos do ano ou algumas horas do dia, a gente poderia usar o hidrogênio para reeletrificação e reinjeção para fazer peak shave. Nesse caso aqui, ele é muito sazonal, tá? A região, porque ela tem universidade. Então, provavelmente essa reinjeção em 2 meses do ano ele já seria suficiente para reduzir os custos. Tá? Então seria isso. Tá? Bom, conclusão. Os dados foram todos disponíveis. Então, os únicos dados que não foram levantados, mas acredito que é muito difícil, são o comportamento da recarga de veículos elétricos. Isso a gente ainda não tem, mas não acredito que não seria difícil levantar lá no Brasil. Então, assim, você vê que a distribuição acaba que integra, né, várias áreas, né? Vai ter um vetor energético de hidrogênio, que vai ser produzido pela eletrólise, então ele acaba integrando tudo e mudando todo o negócio e o desenho de mercado. A questão dos mecanismos, né, de recarga de veículos, essa geração que está entrando, e essa nova carga que vai entrar, que é a recarga de veículos elétricos, então daria para melhorar o mercado em relação a esses dois players aí. Os cenários foram 2030, mas a gente poderia ter. A gente tem uma dificuldade com cenários, principalmente de recarga de veículos elétricos, é uma incógnita. Então, assim, o melhor cenário que eu achei, que foi da EPA, foi 2030. A gente tem um cenário 2050. Bom, planejamento integrado da geração solar não traria grandes benefícios, tá? Mas o peak shave sim, tá? Acho que é uma oportunidade aí para aprofundar os estudos aí. Bom, algumas recomendações. Primeiro, investir em um aprimoramento de modelos de precificação, somente da rede, tá? Tarifas para novas tecnologias, para a gente ter esse condicionamento, melhorar a eficiência dos sistemas, somente agora com recarga de veículos elétricos, produção de hidrogênio, pela eletrólise. Então a gente vai começar a utilizar mais intensivamente a rede, né? Estudar um pouco mais o consumidor mudou completamente, tá? Então, assim, é outro consumidor, não é o mesmo consumidor da década de... Os nossos modelos lá no Brasil são da década de 80, então a gente não tem mais nada a ver. Então, primeira premissa antigamente, o consumidor é inelástico. Hoje, isso não funciona muito bem. E hoje ele pode responder, ele pode fazer uma automação, né? Ele tem, por exemplo, a recarga de veículo elétrico, ele consegue mudar o horário de recarga sem prejuízo no conforto. Então, só daí a gente aumenta muito a cidade. Então, assim, é só uma sugestão, né? Então, antes de definir políticas públicas, tentar fazer esse levantamento. No Brasil, a gente teve a experiência de, tipo, não foi definida uma tarifa para a geração fotovoltaica, e isso acabou tendo que ser resolvido por meio de lei. Então, acabou que dá mais trabalho, tá? Melhor o trabalho inicial de já se definir o preço, do que deixar isso para depois, porque isso aí vai acabar politizando e vai dar muito mais trabalho. Tá? Integração da política tarifária com planejamento integrado de recursos, é isso. Acho que e também essa parte de, também, reguladores não vão conseguir definir todas essas regras de mercado, cálculo de tarifas, então fica difícil centralizar isso. Então, acho que alguma coisa vai ter que ser descentralizada. Que seria descentralizada, repassada para os agentes, sob alguns critérios. E mesmo os agentes, por exemplo, a gente tem distribuidora no Brasil com 20 milhões de unidades consumidores. Então fica difícil até para a própria distribuidora fazer essa gerência, né, de tarifas. Então, também se pensar em alguma coisa em criar subconcessões ou desse tipo. Era isso, tá? Agradecer novamente a Relop, a Armin, pela oportunidade. Tá? Obrigado.